Um jogador que eu, pelo menos, esperava bem mais da carreira dele era o Neymar ucraniano, Mikhail Mudryk. Cara, quando esse moleque apareceu lá no Shakhtar Donetsk, eu simplesmente sabia que ele iria virar uma puta estrela no futuro, tá ligado? Mas, obviamente, eu tava enganado, né? Assim como você provavelmente também esteve enganado. Ele surgiu lá na Ucrânia, fazendo chover, jogando muita bola e logo se destacou pra cacete, né? Porque ele era um estilo de ponta que não era tão comum naquele futebol, tá ligado? Aquele estilo de ponta mais incisivo, extremamente ofensivo, que curte o mano a mano, vai pra cima mesmo, com dribles mais plásticos e tudo mais. Meteu 22 gols em uma única temporada lá no Shakhtar e deu 11 assistências. Realmente ele era muito diferente e logo não demorou muito pra o quê? Pra galera ver esse mano e simplesmente compararem ele com um dos melhores dribladores da história do futebol, o Neymar. Surgindo então o famoso apelido dele, Neymar ucraniano. Esse hype intenso em cima desse moleque, cara, simplesmente fez com que o Chelsea fizesse uma loucura absurda, pagando simplesmente 75 milhões de euros pelo moleque, fazendo mais uma vez uma puta aposta gigantesca que só o Chelsea sabe fazer. A verdade, cara, é que essa grana foi jogada fora, já que nos Blues a parada era realmente diferente. Na real, eu acho que o problema nem foi tanto o Chelsea em si, mas sim o nível das ligas, até porque tu tá saindo da várzea ucraniana pra ir jogar na melhor liga do planeta Terra, tá ligado? E isso se provou quando na primeira temporada dele, ele marcou apenas 6 gols e deu outras 3 assistências, números muito, mas muito ruins, sem contar que ele mal ajudava o time na construção de jogo também. Talvez o mais louco, meus amigos, é que ainda assim esperavam que ele fosse se adaptar melhor nas próximas temporadas, mas isso de fato nunca aconteceu não, e só foi piorando mesmo, e chegou num ponto em que esse cara foi banco e simplesmente não servia pra nada mesmo, tanto que nas últimas 2 temporadas ele marcou apenas 10 gols, obviamente somando as 2 temporadas aqui. Mas o pior, meus amigos, não é nem isso, e sim o que aconteceu mais recentemente com ele. Ele foi pego no exame de doping e, segundo algumas fontes aqui, ele pode pegar até 4 anos de suspensão do futebol. Sendo que nesse exato momento ele tá suspenso, tá sendo julgado e essa pena inclusive pode subir ainda mais. Certamente um fim de carreira bem trágico aí pro nosso Neymar ucraniano, né? E olha, meus amigos, se esse cara aqui não te decepcionou, eu não sei o que tu é não. Eu tô falando da frustrante carreira de Van de Beek, cara. Meus amigos, quando esse moleque apareceu lá naquele timaço do Ajax, eu tinha certeza que ele iria se tornar uma estrela mundial. Parecia praticamente inevitável, né? Certamente ele era uma das peças mais potentes daquele Ajax mágico da temporada 2018-2019, que encantou a Europa, eliminando gigantes como Real Madrid e a Juventus na Liga dos Campeões, e o Van de Beek se destacava muito por ser aquele estilo de meio campista mais moderno, que chegava bem na área, tinha posse de bola, bom passe, visão de jogo e uma movimentação absurda. Isso aqui é inegável. Naquela temporada mágica ele meteu simplesmente 17 gols e deu 13 assistências. Números impressionantes para um meio campista, né? Ele era realmente diferenciado, logo não demorou para chamar a atenção de quem? Dos gigantes da Europa. E aí veio então o Manchester United, a carniça do Manchester United, e fez o que parecia ser uma grande contratação, pagando 40 milhões de euros no moleque. Mas a verdade é que essa grana foi basicamente jogada no lixo. No Manchester United, ele simplesmente não encaixou e, sinceramente, o problema nem foi só o time não, que já estava uma bagunça naquela época, mas sim a forma como ele foi usado. Era como se ele estivesse sendo utilizado, cara, e contratado sem nem mesmo saberem onde vão colocar ele pra jogar. Ele mal tinha sequência, vivia no banco e quando entrava parecia completamente desconexo com o jogo. Na primeira temporada, ele só marcou 1 gol e deu 2 assistências. Isso mesmo, um cara que era promissor, que fez chover no Ajax, virou um jogador sem impacto nenhum dentro de campo no Old Trafford pelo Manchester United. Quando eu falo que o Manchester United é uma carniça, muita gente vem me xingar. Ainda havia quem acreditasse, né, que ele fosse se adaptar no futuro e tudo mais, mas isso nunca aconteceu. Foi emprestado pro Everton, depois foi então pro Frankfurt da Alemanha, depois pro Girona, onde teve uma temporada mais ou menos ali, mas meus amigos, em nenhum lugar ele conseguiu realmente recuperar o futebol que o fez ser cobiçado pelos gigantes da Europa. Nas últimas 2 temporadas somadas, ele tem apenas 4 gols e 4 assistências, números ridículos para quem um dia já foi considerado um dos jovens mais promissores e um dos melhores meias da Europa. O mais triste disso tudo, cara, é que ele ainda é meio que jovem, tá ligado? Mas parece completamente apagado no cenário hoje.
De estrela promissora, virou reserva de luxo que ninguém lembra mais. Um fim de trajetória que, sinceramente, ninguém esperava. A sensação é de que o Van de Beek, cara, foi mais uma vítima do hype, tá ligado? Daquela má gestão do Manchester United e também das más escolhas que esse clube vem acumulando aí com o tempo. Infelizmente, ele flopou aí e a carreira dele tá completamente apagada. Agora, um jogador que me surpreendeu muito, tanto pelo que ele superou, quanto pela sua carreira que desandou também, foi o Sebastian Haller, cara. Ele teve um momento que parecia que ele ia explodir de vez e virar um dos grandes centroavantes da Europa, e com razão, tá ligado? O Haller, ele teve algumas passagens discretas ali, principalmente pelo Frankfurt, onde já mostrava uma qualidade, mas não era nada gigante assim, mas foi no Ajax que ele realmente explodiu de vez. Lá o cara simplesmente meteu 34 gols em uma única temporada. Nem preciso falar, né? É muito impressionante isso aqui. Foi o artilheiro da fase de grupos da Liga dos Campeões, fazendo gols em praticamente todos os jogos na temporada 2020-2021. O cara parecia imparável mesmo, forte fisicamente, bom no jogo aéreo, finalizador de primeira, parecia que tinha de tudo para ser um grande centroavante de elite, né? Só que logo após essa fase brilhante, veio então o baque. Ele foi diagnosticado com câncer nos testículos. E cara, isso foi um choque no mundo do futebol. Mas ao invés de se entregar de vez, né, à doença, ele enfrentou isso com uma força surreal, passou por várias sessões aí de quimioterapia, fez cirurgia e em menos de 6 meses depois já estava voltando a treinar lá no Borussia Dortmund, o clube que tinha acabado de apostar 31 milhões de euros nele. Só essa parte da história já é absurda, né, cara? É um filme. Mas o que parecia ser uma virada de superação e tudo mais, meus amigos, virou realmente uma frustração, porque depois disso ele nunca mais conseguiu retomar o futebol de antes. E claro, dá até pra entender, né? O tratamento realmente foi pesado, o corpo dele nunca mais foi o mesmo, ele mesmo fala isso em diversas entrevistas por aí, só que dentro de campo ele virou um atacante travado, sem ritmo, perdendo gols feitos e sem conseguir fazer nenhuma diferença não. Na temporada seguinte à sua volta, marcou apenas 3 gols em toda a Bundesliga, sendo reserva em boa parte dos jogos. A queda foi tão brusca que nem mesmo na Copa Africana ele conseguiu se destacar direito, mesmo sendo o camisa 9 da forte seleção da Costa do Marfim, que inclusive acabou ganhando ali a Copa Africana. Ele então acabou saindo do Borussia, foi então pro Leganês, onde não teve uma boa passagem e hoje se encontra então lá no Utrecht da Eredivisie. Uma carreira que consideravelmente era para ter despontado de vez, mas que do nada caiu totalmente de nível. E o próximo dessa lista, cara, é um jogador que começou muito bem, parecia que ia decolar de vez, como todos os outros aqui dessa lista, mas teve uma carreira completamente desandada nos últimos anos, que foi o Zinchenko. Cara, quando esse moleque começou a ganhar espaço lá no meu Manchester City, né, de Chique Bahia, era impressionante como ele cresceu em meio a tantos craques, né, o De Bruyne e vários outros ali. Mesmo não sendo um lateral de origem, ele se adaptou muito rápido, jogava com uma personalidade gigantesca, uma inteligência tática e era extremamente regular. O Guardiola amava ele. Era aquele típico jogador que era discreto, mas que toda a engrenagem dependia praticamente dele, tá ligado? O Guardiola confiava demais nesse mano, ele foi titular em uma final de Liga dos Campeões, participou de grandes jogos, ganhou títulos importantes, até demais, e sempre parecia estar em evolução, né? A expectativa era que ao sair do City, ele pudesse crescer ainda mais, só que em um outro clube, se tornar protagonista em outro time e mostrar todo o seu potencial ofensivo e técnico. Mas aí então veio o Arsenal, e junto com ele, o início da queda. No começo, parecia que tudo iria dar certo, né? Teve bons jogos, mostrou sua qualidade na saída de bola e chegou até a ser apontado como um dos líderes daquele elenco. Só que o tempo foi passando e ficou claro que Zinchenko não tinha mais aquela solidez defensiva para ser titular absoluto em um time que estava brigando todo ano por título. Começou então a falhar em grandes jogos, perdia duelos com muita frequência. Essa época do Zinchenko aí, meus amigos, é a era de trevas do futebol dele, e acaba colocando a defesa do Arsenal muito contra a parede, tá ligado? Principalmente nos momentos decisivos da temporada. Ele até tentou voltar como titular na temporada 23-24, quando o Arsenal brigava ponto a ponto com o City, e o Zinchenko, ele acabou se tornando reserva mesmo, perdeu espaço ali pro Tomiyasu, depois pro Calafiori, depois até pro Kiwior, cara, que em algumas partidas nem era isso tudo. O Mikel Arteta simplesmente não confiava mais nele em grandes jogos não, e o pior é que isso não foi só uma fase,
virou praticamente um padrão, tá ligado? Na temporada seguinte, foi cada vez mais esquecido e a torcida começou a pegar no pé dele, tanto que tá praticamente saindo agora do Arsenal. Hoje, o ucraniano é tratado como negociável, como eu falei, e há rumores de que ele pode ser vendido ou até emprestado já nessa temporada que vai chegar, de titular no City, cara, em uma final de Liga dos Campeões, para ser banco no fraco Arsenal. E agora, uma possível moeda de troca aí, uma queda brusca, enorme, brutal do nosso querido Zinchenko aí. A real é que a carreira dele realmente desandou feio depois que ele saiu da sombra do Guardiola e dos jogadores do City, e por mais que ele tenha talento, parece que cada vez mais ele tá distante daquela imagem de jogador moderno, versátil e realmente confiável que ele era. Agora, um dos casos mais tristes, cara, que realmente eu fiquei chateado quando eu vi o que aconteceu com a carreira dele, foi o Ansu Fati. Meus amigos, quando ele surgiu no Barcelona, era impossível não se empolgar, tá ligado? O moleque estreou com 16 anos de idade, metendo gol, driblando o zagueiro veterano, chamando a responsabilidade como se fosse realmente um veterano do elenco. Foi um impacto tão grande, tão gigantesco, que logo depois da saída do Messi, o Barcelona deu a camisa 10 para ele. Isso diz muito sobre o tamanho da expectativa que colocaram nas costas desse moleque. E até ali fazia até um certo sentido, né? O Ansu Fati era rápido, era driblador, tinha um faro de gol e ainda por cima formado na base do clube, assim como o Messi La Masia. E em pouco tempo bateu vários recordes, jogador mais jovem a marcar pelo Barcelona em La Liga, mais jovem a fazer gol na Liga dos Campeões pelo clube e até estreou pela seleção da Espanha. O hype realmente era enorme, parecia que o novo Messi tinha realmente se encontrado ali dentro do Barcelona. Só que aí veio o pesadelo, tá ligado? As lesões. O Ansu Fati simplesmente parou no tempo por causa de constantes contusões, lesão no joelho, depois na coxa, depois teve tendinite e várias outras coisas aí, e cada vez que ele voltava, era mais tímido, menos explosivo, menos confiante. A cada recuperação, o brilho que ele tinha lá no início, cara, era apagado. E no futebol de alto nível é basicamente isso, cara. Se tu se lesiona demais, isso é fatal pra tu. É só tu ver a carreira do Neymar. Com o tempo, perdeu espaço total no Barcelona, a diretoria já não sabia mais o que fazer com ele e acabou emprestando ele lá pro Brighton da Inglaterra. Na Inglaterra, pra tentar recuperar o futebol, cara, não conseguiu também, não conseguiu render, foi reserva durante boa parte da temporada, teve atuações apagadas e novamente mais e mais lesões. A esperança de uma volta por cima acabou meio que indo embora, principalmente com a chegada do Hans Flick, que disse: não conto com esse moleque no meu elenco. Hoje o Ansu Fati não tem espaço no Barcelona, nem no Brighton da Inglaterra, e é mais uma daquelas histórias de o que poderia ter sido que acabou não sendo. Um talento absurdo que foi sabotado pelo próprio corpo e que agora, aos 22 anos de idade, já parece estar lutando para não virar mais apenas um nome esquecido nas promessas que não vingaram no futebol. Cara, ele já tá sendo negociado para jogar no Mônaco lá na Ligue 1, mas sendo bem sincero, eu não vejo muito hype mais, esse moleque não me enche mais os olhos, o que é uma pena, cara. Realmente era um grande talento, na verdade é ainda um grande talento, é muito jovem, pode realmente dar a volta por cima, mas fica difícil acreditar, principalmente quando esse moleque joga, sei lá, 5 jogos seguidos, se lesiona e passa 15 sem jogar, tá ligado? A parada realmente é absurda. A pergunta que fica é, será que ainda dá tempo dele dar uma volta por cima? Ou será que ele virou mais apenas uma vítima do hype precoce e das lesões? O que me deixa muito com o pé atrás também, sei lá, em caras como o Lamine Yamal, que é muito jovem, vem jogando muitos jogos e pode se lesionar e se tornar mais um Ansu Fati da vida. Isso não vai acontecer, eu creio, mas, cara, é uma possibilidade. E pra fechar essa lista, a gente vai falar dele, Jadon Sancho, meus amigos. Esse moleque era letal lá no Borussia Dortmund, era uma parada absurda. O moleque voava, era drible, velocidade, inteligência tática, passe, gol. Ele parecia ser aquele ponta moderno, muito criativo e letal, com faro de craque mesmo, e os números dele na Alemanha confirmaram isso. 20 gols e 20 assistências em uma única temporada, jogando com uma consistência, sendo o destaque do time. Não demorou muito, obviamente, para ele ser chamado de o novo craque inglês e os caralho a 4, e aí veio quem? A carniça do Manchester United, fazendo o que sabe fazer de melhor, pagando caro para um jogador que ainda nem tinha se provado. Foram 85 milhões de euros pelo Sancho, e a promessa de que ele iria ser a nova cara do projeto dos Red Devils. Mas a realidade foi outra, né? Desde que chegou na Inglaterra, o Sancho nunca conseguiu entregar o que todo mundo esperava dele. Parecia outro jogador, sem confiança, errando jogadas simples, sendo facilmente anulado, e com uma postura estranhamente apática, tá ligado? A torcida esperava um ponta incisivo, como era no Dortmund, mas recebeu um jogador lento,
que marca fofo, que joga fofo, pouco produtivo e completamente desconexo do jogo. Mas o pior ainda estava por vir, meus amigos, os problemas extracampo. O Sancho começou a entrar em atrito com o Erik ten Hag, o técnico do United, que disse que ele era um preguiçoso. Chegou ao ponto de ser afastado do elenco principal simplesmente porque se recusou a pedir desculpas para o técnico. Foi excluído dos treinos e o clube simplesmente encostou ele por meses aí. Aquilo pra mim praticamente já era o fim da linha. E para tentar recuperar a carreira, voltou então por um empréstimo lá pro Borussia Dortmund, jogou até que bem, e para tentar recuperar a sua carreira que meio que já parecia perdida, voltou por empréstimo lá pro Borussia Dortmund, mas nem lá ele conseguiu mostrar realmente aquele futebol da primeira temporada dele. Até teve alguns lampejos ali, jogou semifinal de Champions, a final. Mas claro, cara, aquele Sancho de 2019-2020 não existe mais. Ele voltou então para o Manchester United, foi emprestado pelo Chelsea, e no Chelsea teve também lampejos ali. Eu não diria que ele jogou bem, tá? Eu esperava bem mais dele no Chelsea, mas é aquela coisa. Agora ele tá voltando pro Manchester United, já que o Chelsea também não quer comprar ele de jeito nenhum, e a gente não sabe o que é que vai acontecer com a carreira do Sancho, cara. A verdade é que o Sancho ele meio que já flopou, e flopou feio, tá? De um dos maiores talentos da sua geração pra virar um peso morto num clube gigantesco. Talvez ainda dê tempo dele recuperar, talvez, mas do jeito que a carreira dele vem sendo conduzida, fica difícil acreditar numa volta por cima, tá ligado? E bom, galera, o vídeo então foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se tu gostou, deixa teu like, se inscreve aí no canal e comenta, cara. Comenta se tem outra carreira aqui. Eu ia colocar o Kepa inicialmente nesse vídeo, mas eu resolvi não colocar, beleza? Mas então foi isso, muito obrigado por você ter assistido até aqui, tamo junto, fui!